Enfrenta a maior crise de refugiados da história. Milhões de pessoas são forçadas a deixar seus lares todos os dias por causa de conflitos armados, violações de direitos humanos e perseguições. O Acnur, Agência da ONU para Refugiados, trabalha para garantir a proteção das pessoas refugiadas no Brasil e no mundo, para que elas possam reconstruir suas vidas de forma digna e segura. Acnur, Agência da ONU para Refugiados. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Com muito prazer, que eu sou Vicente Carvalho, eu sou do site Razões para Acreditar, e a convite da Acnur, a Agência da ONU para Refugiados, a gente está aqui para um papo incrível e extremamente relevante e importante para falar sobre refugiados no Brasil e no mundo. Só para vocês terem uma ideia de contexto, já que fala aqui quem são essas pessoas maravilhosas aqui do meu lado. A gente acabou de saber de um relatório, inclusive divulgado pela própria Acnur, que atualmente, né, tem um dado, até vou fazer minha colinha aqui, mais de 70 milhões de pessoas foram forçadas a deixar suas casas por conta de conflitos, perseguição ou violência. Isso é um número extremamente grande e triste também. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas a gente vai ter um tempinho para conversar. Rapidamente, eu queria que vocês... a gente vai lançar uma enquete, podemos falar da enquete? É o seguinte, como é uma coisa extremamente interativa, então a gente quer saber de vocês. O que vocês acham? Quem é uma pessoa refugiada? A gente vai dar algumas opções aí, daqui a pouco a gente já vem com o resultado e conversa, tá bom? Bom, a gente vai falar sobre alguns mitos sobre refugiados, e aí para falar com a gente aqui nessa manhã, estou me sentindo uma apresentadora muito famosa, eu tenho a Luísa Zalessa, falei certo? Lúcia. Lúcia, não, tá escrito Lúcia, eu falei errado, eu sou bem louco. Okay. Estudante refugiada do Congo, que está aqui no Brasil há 4 anos. Bem-vinda. Obrigada. O Kaysar, ator refugiado sírio, que é mais conhecido aqui no Brasil pelas várias coisas que ele já tem feito, e atualmente está estrelando uma novela com o tema de refugiados. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo, vai ser muito legal. Bom, a Fátima, cozinheira e autônoma, refugiada síria, que está aqui no Brasil há 4 anos. Bom dia. Bom dia, obrigada. Tudo bem? Tudo bem. Maravilha. E o Miguel Pacchioni, eu sabia que ia errar, porta-voz da Acnur. Bom dia, Miguel. Muito bom dia, Vicente, e ao pessoal que nos acompanha. Maravilha. Bom, gente, a gente tem, como a gente falou, a gente vai falar sobre alguns mitos relacionados a refugiados. O primeiro deles que a gente vai conversar é o seguinte: tem muita gente que acha que refugiados são fugitivos, foragidos ou até mesmo criminosos ou terroristas. Então, Kaysar, eu queria que você falasse pra gente o que você pensa sobre isso, pra gente começar essa história. Cara, bom dia, primeira coisa. Então, eu quero falar uma coisa aqui. O refugiado é uma pessoa, um ser humano, entendeu? Então, ele estudou, ele tem médico, tem engenheiro, tem advogado, tem tudo. Tem rico, tem pobre, tem de tudo refugiado. O refugiado é uma pessoa, um ser humano, entendeu? Então, infelizmente, quando ele saiu da terra dele por causa da guerra, ele deixou as coisas todas lá. Mas não significa que ele é uma pessoa sem educação. Não significa que ele é uma pessoa sem cultura. Entendeu? Esse que eu quero deixar muito claro. Porque as pessoas confundem, acham que é um refugiado, que é uma pessoa que vai estragar o país dos outros. Uma pessoa com doença, uma pessoa... ele não sabe nada. Não, é o contrário. Entendeu? Vamos dizer, eu sou um refugiado, eu falo 5 idiomas. Entendeu? 5 idiomas eu falo. Igual eu tenho muita gente. Então, refugiado não é uma pessoa educada, estudou na vida dele, entendeu? Kaysar, maravilha. Ele tinha uma família. Sim, a gente vai falar bastante sobre isso. Eu acho que é um tema extremamente relevante que você já levantou. Eu queria saber um pouco da Lúcia, como que foi a sua chegada aqui no Brasil e o que você também pode falar com relação ao preconceito e à acolhida dos brasileiros. Ok. Lúcia, eu me senti bem acolhida aqui no Brasil. Na verdade, o Brasil foi a última opção que a minha família teve que escolher. Nós decidimos vir para cá sem saber o que estava nos esperando. Tivemos que enfrentar a língua, aprender no dia a dia, e também aquela dificuldade também
Fátima, conta um pouco da sua história, chegada aqui no Brasil, como é que foi a saída primeiro? Você pode contar rapidamente sobre isso? Na verdade, minha história passou bastante coisa. A primeira coisa é essa guerra estragou a vida nossa. Tem porque tem fábrica lá, tem trabalho, tem vida boa, meu filho estuda, tem saúde, tem tudo. A gente é muito feliz de estar lá, tem uma terra de azeitona maravilhosa, a comida boa lá também, tem amizade, tem família, tem parente, bastante família grande. Quando estragou a vida nossa, eu fui para a Jordânia. Eu fiquei na Jordânia também, fica minha vida difícil. Porque eu tenho filhos. Eu, como mãe das crianças, a minha vida é bem difícil. Tem que cuidar deles. A gente depois pensa para sair na Jordânia para o Brasil. Quando entrou no Brasil uma missão, eu cheguei numa missão. Depois, quando eu cheguei na missão, tem uma igreja, recebi minha família. Eles abriram para mim. Para mim, e aí da Ucrânia surgiu o Brasil do nada. Só Deus, de verdade. Porque eu tinha outros planos na Ucrânia, quando estava na Ucrânia, tinha outros planos para fugir para outros lugares, mas não no Brasil. Nunca imaginei que ia o Brasil. E aí, de repente, surgiu o Brasil e consegui o visto e cheguei aqui no Brasil em 2014. Que bom que você veio. Bom, e aí a gente tem já aqui o resultado da enquete, né? Então, é interessante que a gente perguntou o seguinte: quem é uma pessoa refugiada? E aí a gente tem o resultado aqui, ó, 4% fugitivo, 57% uma pessoa como eu ou você, maravilhoso, 39% alguém que deixou a sua casa porque quis, vamos já falar sobre isso, e 0% terrorista. Maravilhoso também, a galera tá entendendo. O quê? 0% terrorista, as pessoas não marcaram terrorista. Que bom, a galera tá entendendo a diferença. E aí eu queria que o Miguel contasse pra gente, eu acho que desse resultado especificamente, alguém que deixou a sua casa porque quis. Queria que você, inclusive, explicasse sobre a diferença entre um refugiado e um imigrante, que eu acho que essa é a grande questão. Perfeito. Um fator muito importante da diferença entre uma pessoa refugiada e uma pessoa migrante é a perspectiva de escolha. Né? Enquanto a pessoa é refugiada, isso fica muito evidente nos relatos que nós tivemos aqui, é exatamente isso. Geralmente é uma última opção para preservar a sua própria vida, a vida da sua própria família, e partem em busca de uma proteção internacional
geralmente atravessando apenas uma fronteira e passando a estar em um país ao lado desse país em conflito. Enquanto, na outra perspectiva, os imigrantes têm uma viagem muito mais segura, planejada, bem estruturada, e a diferença Eu não faltava nada, meus pais estavam trabalhando, eu só era a filha que pedia e recebia, isso. Ia para a escola normal, viajava nas férias de vez em quando, e depois que nós nos sentimos na insegurança quando meu pai fazia parte de uma das pessoas, de um grupo de pessoas que estavam no governo, e ele tentou denunciar a corrupção, ele não queria mais fazer parte daquele grupo, e tentando denunciar, ele se colocou na insegurança. Começaram a ameaçar ele, e quando perceberam que eles não estavam conseguindo atingir ele, eles tentaram atingir ele através da família. Então, nós filhos e a minha mãe, nós descobrimos, vamos dizer, nós vivemos essa insegurança no nosso dia a dia, na escola. Tinha pessoas estranhas que estavam indo para perguntar aos professores, alguns professores perguntando, e quando nós estávamos indo para a igreja, tinha carros estranhos que estavam nos seguindo, já entraram na nossa casa também, quebraram a porta, entraram, ainda bem que não tinha ninguém, porque até hoje ontem até comentei com a minha mãe, ninguém sabe o que iria acontecer. Tivemos ligações também estranhas que estavam nos ameaçando, dizendo que eles sabiam onde nós estávamos morando, que era para a gente entregar o nosso pai, que eles já sabiam nossa rotina. Então, qualquer hora eles poderiam aparecer e, quem sabe, alguém, talvez minhas irmãs ou eu poderia morrer. Como que foi, a partir do momento que vocês estavam nessa situação, como que vocês conseguiram, e aí eu acho que tem uma ligação da própria Acnur que fez essa ligação para vocês saírem de lá, como é que foi esse processo? O meu pai, quando ele viu que nós estávamos mesmo na insegurança, ele começou a ir atrás. Nós fizemos um procedimento de pedir o visto. A primeira opção foi a França, porque a língua, para não se matar e tudo. E depois, nós não conseguimos. E aí, o meu pai, como ele já conhecia o Brasil na Copa do Mundo, ele falou que tal vir no Brasil. E então, nós tentamos, porque ele queria levar todo mundo. Alguns estrangeiros, eles não conseguem levar toda a família toda, são divididos. Então, para nós foi um milagre mesmo. 9 pessoas. Quando nós conseguimos o visto, chegamos aqui, foi uma vitória. Para sair não era fácil também, porque já avisaram, falaram nas fronteiras para não deixar essa família sair e tal. Então, tudo foi um imprevisto.
no dia que nós decidimos sair, não era para ter ido para a escola. E a minha mãe falou que não, a gente vai viajar hoje. Então foi um dia bem imprevisto. Deixamos tudo, porque não era para chamar a atenção das pessoas. Deixamos tudo, fomos até o aeroporto e nos sentimos livres no avião. Porque mesmo estando no aeroporto, você, tipo, alguma coisa pode acontecer, né? Isso no avião. É muito importante você falar isso, porque, novamente, né, a gente tem a impressão que a pessoa que chega de um outro país, refugiada, que veio ali a passeio, fazer um turismo com a mala, e tipo, você falou que teve que deixar tudo, né? E aí cai para o outro mito que eu quero saber da Fátima agora, que é o seguinte, que as pessoas acham que os refugiados deviam ficar no país. Por quê? Tem que ficar lá. Então me conta, Fátima, por que você não conseguiu ficar no seu país? Como no primeiro programa eu falei, eu tô como mãe daquelas crianças, tudo menino pequeno. Porque é a responsabilidade deles, entendeu? Tem que sempre arrumar lugar deles bem seguro, bem tranquilo. Porque quando chega essa coisa do guerra, barulho do bomba, a criança fica perto de você, não quer sair nada. O que é para fazer? Quebrou do trabalho nosso, acabou tudo, fica bagunça meu bairro. Sim. A minha mãe ficou, ela não quer sair. É mesmo? É porque ele fala, onde eu vou? Depois a gente consegue mandar ela para o interior, mas não pode todo mundo vai no interior. O que é para fazer no interior? Pois é. Família grande. Sim. Eu tenho 10 irmãs, 8 irmãs, 3 irmãos, família grande. Todo mundo fugiram, onde meu filho, irmãos, não sei. Sim. Agora esse momento tem que pensar da vida. Sim. Depois fala, não, eu estou grávida com meu filho, agora a idade do meu filho 6 anos. A gente não consegue tirar na coisa em casa nada. Sim, então assim a minha bolsa pequena tem que sair. Meu Deus. Graças a Deus você consegue esse meu filho tirar esse causa da guerra, depois você sai, eu falo, eu vou na Jordânia, tem que trabalhar. Sim. A criança precisa trabalhar, precisa comer. Sim. Porque eu separo da meu marido com 3 filhos, né? Nossa. Depois entrar na Jordânia, meu marido está lá, arruma para nós 1 a 4. O que tem que fazer agora? A família ficou grande para ele. Tem que trabalhar, tem que arrumar coisa, tem que pensar para a vida. Sim. Porque não sou sozinha. Quando eu sou sozinha, eu não vou deixar meu país. Tudo bem, fica grande como fazer, onde eu vou sair, mas criança não sabe isso. Não. Levei esse meu filho, 3, e como uma grávida, entrar na Jordânia. Tem que procurar trabalhar lá também. Essa outra vida tem que pensar, tem que ver. Quando? Porque fica fraca, cai minha família. Sim. Ele dá para mim força, fica forte. E aí você ficou lá na Jordânia um tempo e aí 4 veio para cá. anos. Mas 4 anos, meus filhos não conseguem estudar lá. Agora, esse outro momento entrar como... ele me deixa muito dor. Porque tem que... como a gente... É importante na minha vida é meus filhos. Certeza. Tem que pensar para ele. Como minha mãe pensa da minha vida, deixa estudar, arrumar minha vida boa, eu também tenho que pensar para meus filhos. Sim. Ele me dá essa coisa, eu falo, não, tem que levar uma país, tem que estudar esses filhos, não pode deixar assim. Porque como menino 11, 12, 7 anos... Tem que estar na escola. Eu tenho, depois nascer bebê. O que é para fazer? Tem que levar para a escola. Porque a escola é importante da vida deles, a tempo. Sim, com certeza. Bom, também, novamente, daqui a pouco a gente conversa um pouco mais. Eu queria saber um pouco do Miguel com relação à proteção dos refugiados. Eu queria que você contasse um pouco sobre, que é uma causa humanitária do mundo inteiro, então eu queria que você contasse um pouco sobre isso. Fica muito evidente o trabalho do Acnur, como realizamos o trabalho na ponta, atendendo a população refugiada que chega em busca de proteção internacional, exatamente por esse caráter muito imediato, né? Geralmente as pessoas refugiadas, então, elas não conseguem planejar devidamente a sua viagem e chegam num país de acolhida, e o Brasil é um caso exemplar nesse sentido, de propiciar vistos de chegada a essas pessoas e de ter uma rede muito bem articulada em vários estados da Federação Brasileira, que propicia efetivamente o que a gente chama sempre de integração, de fazer com que a pessoa, ao chegar aqui, tenha sua documentação,
tendo a sua documentação em ordem, é uma questão muito de identidade própria, isso já propicia, por exemplo, acesso ao mercado de trabalho, já tem direito ao CPF também, mas o que o Kaysar também trouxe é um viés muito importante de ser dito, né, de que nem todas as pessoas que chegam conseguem trazer consigo os seus diplomas, todo o reconhecimento do seu histórico profissional, e com isso a gente entra em um processo difícil de fazer com que a pessoa, com os seus conhecimentos, esteja efetivamente propícia a engajar, a ter um trabalho condizente com a sua área de formação. Então, esse gap é uma delicadeza que a gente tem aqui na nossa realidade, não somente no Brasil, mas no mundo todo. Sim. E é importante frisar também, quando a gente olha para as estatísticas, inclusive o Acnur tem lançado hoje um relatório global sobre o número de refugiados no mundo todo, de pessoas deslocadas, de apátridas, é que metade dessa população são crianças. Então, Sim, esse é um outro... Olha de uma coisa. É verdade, fica a dica para quem está nos assistindo, então. Já começou aqui, vai tudo bem. Coração. Exato. O Kaysar, e você pensa em algum dia voltar para o seu país? Ou tá felizaço aqui no Brasil? Ou como é que tá isso? Eu sei que você tá feliz pra caramba. Tá isso. Então, eu sempre ouço essa pergunta. Ok. Na verdade, voltar para meu país não faz parte dos meus planos, no momento. Quem sabe um dia vou voltar para dar uma visita, mas o Brasil é minha segunda casa. Estou aqui. Que ótimo. Já se sente em casa. Ali. Sim. Maravilha. E Fátima, você? Como meu amigo falou, eu volto para meu país a dar abraço à minha família, porque eu sou deles, Sim. mas meus filhos querem fazer essa vida aqui, ele me deixa aqui, sempre eu vou ficar com eles. Estão Eu gosto começando... do Brasil, porque como eu falo, eu ganho família aqui, amigos, amizade. Sim. Inclusive seus gosto filhos, a gente estava comentando aqui fora, né, nos bastidores, os filhos... Então esse pequeno vai virar paulistano. Exato. Meu, paulista, ela adora feijão, fala ali. Ele fala. Vai ter um tempero diferente. Ela feijão, mas Agora, mas eu mudou o de feijão vocês. Eu coloco com meu tempero, com terrine, coloco azeite. maravilhoso. Já vai fazendo essa cultura que eu acho que é a grande força disso, né? Essa mescla e essa soma de culturas, isso é maravilhoso, né? Eu acho que todo mundo só tem a ganhar, né? Eu acho que a partir do momento que a gente se abre, o nosso país se abre para receber outras culturas, é só enriquecedor. Imagina a tanto de vivência que a gente tem, tanto de ensinamento que a gente tem para cada país, isso é muito incrível, né? O povo brasileiro gosta dessa coisa. Eles amam, abraça forte, gostam. Quando você apresenta a eles uma coisa, um docinho pequeno, eles amam essa coisa. A gente quer fazer coisa bem bacana, porque eles abraçam a gente, entendeu? A gente é um povo muito acolhedor, né? Ele fez, quando eu vou sair, ele não me deixa eu sair. Maravilhoso. A gente tem uma questão muito grande, né? A gente é um país e um povo extremamente acolhedor e um povo incrível. E às vezes a gente esquece disso, né? A gente acaba com uma síndrome horrorosa de que o brasileiro tem um monte de coisa, assim como tem um monte de defeito em todas as populações, mas a gente tem extremamente várias coisas incríveis e que a gente às vezes esquece de valorizar. Essa do acolhimento eu acho que é incrível. Todo mundo que eu converso fala isso é muito forte. E, Miguel, eu queria que a gente conversasse rapidamente sobre, acho que tem uma questão também que muita gente tem dúvida, sobre a situação dos refugiados. As pessoas acham que os refugiados estão numa situação irregular no país. Eu queria que você falasse um pouco também do papel da Acnur para ajudar eles nessa questão. Perfeito. Já no momento de chegada, é fundamental que as pessoas em situação de refúgio
cheguem ao Brasil, tenham acesso garantido aos seus direitos. Isso é um princípio fundamental também do nosso trabalho do Acnur em terreno, né, no país do qual estamos baseados. E a partir desse momento, tendo acesso aqui no Brasil à documentação, é o que vai propiciar, por exemplo, a ter a carteira de trabalho e o CPF já de início. Então, antes da pessoa ser reconhecida como refugiada, ela faz a solicitação de refúgio e durante esse período, enquanto o caso dela é julgada pelo CONARE, que é o órgão ministerial responsável por essa questão, essa pessoa, então, já tem direito, mesmo tendo o seu protocolo de solicitante de refúgio, que, aliás, é um documento válido em todo o território nacional, com esse protocolo em mãos, a pessoa já tem direito a ter o seu CPF, carteira de trabalho, e possa exercer plenamente o seu planejamento de longo prazo. E um dado interessante que a gente tem notado é que, muitas vezes, a questão da diversidade, de termos diferentes nacionalidades presentes no nosso território, é muito característico dentro da empresa, o quanto a empresa que contrata pessoas refugiadas ganham com isso. Não somente com a capacidade técnica de conhecimentos que as pessoas vêm para agregar, mas também na transformação do ambiente empresarial como um todo. Sim. Então, é notório que as pessoas refugiadas chegam não porque fizeram uma escolha de estarem aqui, mas de que sim, exato, os países de acolhida devem olhar essas pessoas com o potencial que há nelas, e há muitos diferentes potenciais de conhecimentos, de culinária, gastronomia, da própria cultura que vem se somar à nossa. Sim, acho que a diversidade a gente só tem a ganhar, né? Acho que qualquer tipo de assunto relacionado à diversidade, a gente sempre, mesmo no ambiente empresarial ou em outros ambientes pessoal mesmo, a gente só tem a ganhar, né? A gente entende mais de uma cultura. Quando estragou vida, quebrou casa, onde você vai? Viver na rua? Não, tem que pensar como... porque a gente, como tem que arrumar trabalho, tem que arrumar vida boa. Claro, para os seus filhos. Por causa dos filhos. Sim. Eu consigo viver como uma pão, tudo bem. Pequena, uma pouquinho gole água, consegue viver. Mas criança não vai entender essa vida nada. Não. Caramba. Esse dinheiro consegue entrar passagem, esse ônibus do viagem, entrar na Jordânia, porque é vizinho da Síria. Sim. Esse para mim fica mais fácil. Sim, mas com as crianças isso muda um contexto gigantesco. Porque criança, né? Fica sempre uma coisa na cabeça dele do coisa ruim. Fala, não, esquece esse, Deus vai ajudar, vamos ficar mais tranquilo, vai abrir, a gente vai uma porta, uma coisa, ter uma caminho boa para você, tem que sempre dar para eles uma luz, esperança. Vai na frente, vai estudar.
tem que sempre dar forte. E quando eu vou chorar sozinha. Não vou deixar ele vai a sentir essa coisa. Porque o que você trabalha lá, o que você fez, vida maravilhosa. Sim. A gente aprende muita coisa boa. Você já quebrou tudo, vai do outra vida. Exemplo, eu vou morar 1 a 4 com criança, nem tem nada, porque lá frio, não tem tapete, não tem nada na Jordânia, porque começou vida de novo. Caramba. E você falou um negócio, Fátima, que eu só... Eu lembrou minha mãe, porque eu sou do Maranhão. E fui para Rondônia, que é do norte do nosso país, e a gente veio também tentando a vida e tal. E aí, anos depois, eu descobri exatamente o que você falou. Minha mãe falou que, em vários momentos, ela ficava preocupada, né, com como é que ia dar comida, só com 4 irmãos. E ela falava isso, que chorava sozinha. Nós acreditamos que os filhos são a futura geração dos pais. Aqui também? Então é isso. Os pais pensam no futuro dos filhos. Se, por exemplo, o meu pai hoje, ele está muito tranquilo. Ele não trabalha, ele está mais tranquilo porque ele conseguiu cumprir a missão dele, trazer toda a família aqui. E ele nos vendo, nos desenvolver, nos adaptando aqui, sendo cada vez independente, é um orgulho para ele. Então, eles pensam primeiro nos filhos, para que esses filhos possam fazer melhor e, quem sabe, mudar a tragédia que está acontecendo no país, assim, de origem. E, Kaysar, conta pra gente aí como é que foi para você deixar tudo para trás e recomeçar uma vida. Oi? Escutou? Não escutei, desculpa. Imagina, eu perguntei como que foi para você, queria que você contasse, como é que foi deixar tudo para trás e, enfim, sair para recomeçar uma nova vida, um pouco desse processo. Cara, eu vou te falar uma coisa, que ninguém deixa a próprio país por querer, sabe? Porque o próprio país é igual a própria mãe. Então, cada vez que você fica longe da sua mãe, você vai chorar de tristeza, porque você quer ficar perto da sua mãe. Então, a nossa terra é minha mãe, sabe? Sempre vai ser. Não foi fácil, cara. Eu sempre fico com saudade de lá. E quando saí de lá para a Ucrânia, eu pensei que essa guerra que começou vai parar logo, logo, e eu vou voltar. Porque eu nunca pensei em deixar a Síria, sabe? Nunca. Imaginei. Porque eu sempre gostava de lá, tinha uma vida boa, meus amigos, tem tudo lá para nós, sabe? Difícil, né? A vida é barata, sabe? Muito complicado. Eu acho que é um recomeço e nunca é fácil. Né? A guerra é... Sim, essa que você falou... Desculpa. Pode Não, falar. que é isso, pode falar. Pode falar, Kaysar. Oi. Não,
eu queria que a Lúcia comentasse um pouco dela, o que ela faz atualmente, como é que foi esse processo de emprego, de estudo aqui no Brasil. Ok. Eu cheguei aqui. Oi, tudo bem? Tudo bem. Ok. Bom, em primeiro lugar, cheguei aqui, eu não sabia falar nada de português. Eu não aprendi, eu não fiz o curso de português para falar o português que estou falando agora. Eu tive que ir para a escola, aprender com meus colegas da faculdade, o professor tentando me explicar para eu entender e eu me comunicar com ele. Então, estudei, terminei o meu ensino médio aqui. Depois estou formada em gestão de recursos humanos na Anhanguera e agora estou fazendo uma pós-graduação em psicologia organizacional. Eu já vou me formar. Que ótimo. E Parabéns. a minha primeira experiência, bom, agora eu sou assistente administrativa e de eventos no Grupo Mulheres do Brasil, que é uma associação que faz parte, que é uma das parcerias do Acnur. Maravilhoso. Sim, obrigada. E Fátima, conta um pouco o que você faz atualmente aqui no Brasil de trabalho. No trabalho? Do trabalho. A primeira coisa, não falo português também nada. Eu escrever do som. Que eles falam no árabe, escrever oi a meu alfabeto. Escrever tudo. A filha sempre fica perto de mim, mamãe, o que ele está falando? Você fica famosa, ele fala português. Ele não fala pouco, mistura inglês, pouco. Mas vai se comunicando. Mas já começou. Depois eu fico com 4 meses na missão, né? Eu apresentar meu trabalho lá, a minha comida, e pessoas gostam. Ele fala, esse trabalho vai ficar muito bom para você. E aí Depois você resolveu... a gente vem, coloca meus filhos na escola, eles também não falam português, eu falo, devagar você vai aprender, sempre dá para eles força, vai na frente. Agora eles falam português melhor da minha língua. Eu falo, por favor, o que é escrito no meu celular? Eu não sei. As crianças são maravilhosas, né? Ela aprende Agora muito eles rápido. me ajudam bastante. Que legal. E aí você tem um restaurante aqui? Eu não tenho restaurante. O que você trabalha? Eu trabalho com seca, fazer geleia, o que eu acho fruta, fazer meu pão sem fermento, essa história da minha família. Isso é tão maravilhoso. Porque as pessoas como sofrem não tem fermento. Essa história da minha família. Fazer um trabalho, colocar uma história essa parte do meu pão. Essa história da minha família, a povo como sofre não tem fermento, fazer sem fermento, relaxa, descansa, como música. Deixa lá, relaxar no pão. Porque esse pão tem que sempre deixar descansa, relaxa. Sim. Na verdade, fazer esse pão, a minha memória e volta da minha família. Que maravilhoso. Eu aprendi a fazer baklava. O que é baklava? Baklava é tipo massa folhada. Fiz em casa. Que maravilhoso. Essa coisa para tudo o meu trabalho na minha mão. Sim, e é isso, né? Você tá colocando seu coração ali nessa história e essa coisa do pão sem fermento é muito legal, viu? Pra galera fitness aí vai amar, coisa de glúten, essas coisas, vai amar. Você pode fazer esse pão criança também. Então, que maravilhoso. Muito fácil, muito demais. fácil. Ô, Kaysá, e me conta uma coisa, você imaginava em algum momento da sua vida que você ia virar ator? Não. Bom, vamos lá. Ser um ator, tinha esse sonho quando eu era criança. Depois, com o tempo, esse sonho ficou escondido, sabe? E aí, nunca mais pensei, sabe? Eu queria, mas tudo bem. Já que não deu, fazer o quê?
de repente, tudo mudou, sabe? Não mudou nada. Então, essa mudança que aconteceu na minha vida, não estava esperando isso, não. Mudou demais, sabe? Porque cheguei aqui no Brasil, trabalhei com meu patrão, ajudava lá na loja, fazia estacionamento, vendedor, cuidava do estacionamento também. Depois trabalhei garçom, depois trabalhei animador de festa de criança, tudo junto, sabe? Depois fazia umas coisas, carregava as coisas, e depois tudo disso, fiz inscrição para o BBB e aí mudou tudo. Mudou completamente. E aí agora, Completamente, e aí cara. você tá fazendo uma novela falando sobre refugiados, falando sobre um pouco da sua história, isso é muito maravilhoso, né? Sim. Mas meu papel não é refugiado, não. Sim, sim, sim. Eu assisto em outra... Eu não posso falar os nomes. Eu que assisto pelo celular. Bom, e aí a gente tem mais uma enquete que a pergunta foi o seguinte: quantas pessoas são refugiadas no mundo? Né, um número maior. E aí, eu já vou colocar o resultado, porque já foi a enquete, certo? Então eu vou só colocar o resultado. Então, 3% falou 29 mil pessoas. 19% falou 1,3 milhões de pessoas. 24% falou 201 milhões de pessoas. E 54%, a galera acertou, 25,9 milhões de refugiados. O que é um número, também rolou uns spoilers aqui. O Miguel já foi dando spoiler de tudo. E aproveitando, Miguel, é um número extremamente alto. Acho que é uma coisa muito legal também, acho importantíssimo da gente falar, é do quanto é forte a questão da resiliência dessas pessoas, né? De sair do seu país de origem forçadamente e de recomeçar a vida nisso, né? Então, eu queria que você contasse um pouco da tua experiência trabalhando. Isso. É muito gratificante para nós, enquanto agência da ONU para Refugiados, ter esse contato próximo com as pessoas refugiadas e que nos enaltece muito esse tipo de relato que vai muito ao encontro do que você estava dizendo, Vicente. O quanto as pessoas refugiadas têm a capacidade de se retransformarem, né? De ressignificarem suas vidas a partir de uma mudança muito drástica e com isso dar um novo significado, olhando em uma perspectiva de longo prazo. O que a gente estava dizendo aqui antes, né, da questão de que a gastronomia sempre vai ser um primeiro momento para que essas pessoas consigam gerar a sua própria renda, o seu próprio sustento familiar, mas logicamente a gente está falando aqui de pessoas que são engenheiras, de pessoas que são médicas, enfermeiras, com uma série de outras qualificações. E aí, para isso, é necessário tempo e dinheiro, né? No processo, por exemplo, de revalidação de diploma dessas pessoas, e que é um processo fundamental da integração delas na nossa sociedade. E com isso fica evidente que não somente o fato delas chegarem com esse conhecimento é um passo importante, mas que elas possam efetivamente implementar isso na prática, né? Então, quando a gente fala de 25 milhões de pessoas que hoje são refugiadas no mundo, a maioria delas crianças, a gente está olhando muito em uma perspectiva de longo prazo e que não podemos efetivamente aceitar também que as guerras se prolonguem ao longo de tantos anos. Quem imaginava em 2011, por exemplo, que o conflito na Síria, que tinha acabado de começar, que hoje ainda estaríamos falando sobre isso? Me lembro que também que em 2011 foi um ano de independência do Sudão do Sul em relação ao próprio Sudão, e que a perspectiva seria de melhora e que de fato não se acontece. Então a guerra, que é o fator que mais gera hoje refugiados no mundo todo, é de toda forma inaceitável, inadmissível, e há uma série de questões que a gente deve trabalhar para, primeiro, minimizar os impactos da guerra. E é importante dizer que também que a causa das pessoas refugiadas não termina quando uma guerra termina. Há uma série de consequências pós-guerra também, que faz com que a proteção delas possa estar assegurada e voluntariamente, caso elas queiram, possam regressar ao seu país de origem. Maravilha. Bom, e aí a gente tem alguns recadinhos aqui para dar. Antes disso, eu queria saber da produção se a gente tem algumas perguntas. Ok, vamos receber aqui no nosso WhatsApp. E aí eu tenho um recado importantíssimo para dar. Então, esse mês de junho é o mês dos refugiados, né? É um mês para se falar ainda mais sobre isso. Pode se falar o ano inteiro, maravilhoso, mas tem esse mês para se falar um pouco mais ainda sobre o assunto. E aí a gente, a Acnur convida todo mundo para que entre e veja o manifesto no site, que é
gentedagente.org. É muito legal, é uma campanha incrível que justamente para falar sobre o assunto, para conversar sobre isso. E então entrem lá no www.gentedagente.org. Agora vamos para as perguntas, que é o seguinte: depois de tudo que você enfrentou, como está a sua saúde mental e emocional? Vou perguntar primeiro para o Kaysar, depois a gente continua. Kaysar, depois de tudo que você enfrentou, como que está a sua saúde mental e emocional? Tá muito forte. Muito forte. Eu aprendi, cara, de não desistir, nunca, e sempre olhar para frente. Sim. E colocar Deus no coração e, cara... É muito legal a questão você passou por isso, provavelmente você está blindado e preparado para muita coisa. Agora tô mesmo. Sim. E cada dia tô ficando mais forte, na verdade. Legal. Porque tô aprendendo mais e mais e mais, cada dia que passa. Vou te falar a verdade, às vezes chegam uns momentos que eu Muito bom. Maravilhoso. Mas nós forte, já aprendeu muita coisa antes, como ela falou, Lúcia. A gente tem medo, fica perto da pessoa, quem é essa pessoa? Por que ele quer me ajuda? Porque a gente não entendeu nada. Caramba. Até a gente aprender a cultura deles, confiar neles, eles também confiam em nós, aprender cultura, nós como gente, nós como nós pensa como gente também inteligente, aprender rápido coisa, sai no caminho certo. A gente escolhe sempre coisa boa para a vida. Ele sabe como nós. Sim. A gente escolhe, porque eu quero estudo, eu quero trabalho, eu quero uma vida boa. Eu queria meu filho ficar maravilhoso, eu quero ficar uma mulher muito, exemplo, eu não sei como fala. Exemplo de vida, exemplo... A vida é uma coisa forte, esse para criança, força para eles. Essa coisa dá para nós muita coisa boa. Sim. Mas a gente fica triste um pouquinho, o que a gente deixou lá,
não tem como apagar, né? Não tem Mas como você deixar agora, de graças sentir. a Deus, como a gente fala, a água do Brasil não deixa nem sair daqui mais. Que maravilhoso. Quem bebeu, lá em Rondônia a gente fala quem bebeu água do Madeira, que é o rio que tem lá. Agora para criança feijão. Exato, aquele meu feijão, meu filho. Agora já era. Entra no sangue, não quer sair não. Maravilhoso. E aí tem uma outra pergunta, que aí eu já vou direcionar para o Miguel, que a gente de alguma forma já respondeu, mas eu queria perguntar para o Miguel, que também foi umas coisas que perguntaram bastante. Por que o Brasil? Por que vir para cá? Perfeito. A legislação brasileira é muito acolhedora e propicia que os direitos estejam garantidos aqui. Uma vez que a pessoa chega ao país e faz a solicitação de refúgio, há uma série de normativas que fazem com que a pessoa tenha os seus direitos garantidos. E isso é um caso exemplar, não somente regionalmente aqui para nós nas Américas, mas também para o mundo. O Brasil é muito vitrine e foi recentemente por conta de grandes eventos que aconteceram em diferentes cidades, muitos eventos esportivos, mas, acima de tudo, há uma série de garantias de direitos que estão associadas ao nosso país. Não o objetivo dele é estragar o país dos outros. O objetivo dele é encontrar paz e amor e uma nova vida. Só quero isso, deixar isso claro para todo mundo. Tá bom? Por favor, entendam que o refugiado é ser humano. Tá? Ele sofre igual qualquer pessoa, ele tem sentimento igual qualquer pessoa, ele chora, ele ria, ele dança, ele come, entendeu? Ele é uma pessoa normal, normal. Respira, entra no banheiro, faz tudo igual qualquer pessoa, sabe? Só isso. Maravilhoso, só isso não, ótimo. Tem umas coisas aí que dá para emoldurar. Ô, Lúcia, me conta então, faz o que você quiser falar, agradecimento, mensagens. Obrigada pela palavra, pela oportunidade. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao povo brasileiro pelo acolhimento. Nós sabemos que o Brasil não está passando por um momento também fácil, então eu sou
Sim. Graças a Deus, eu gosto aqui. Vai virar guia turística. Como a gente falou, esse exemplo hoje a nossa aqui, Sim. entendeu? Esse nosso. Tem com mãe, família, tem mãe, tem pai, tem filhos, tem tudo. Como vocês vivem, a gente também gostou de se viver. Que demais, coisa linda. Graças a Deus. Lu, você lembrou de alguma coisa? Lembrou de Sim, algo? na verdade eu não esqueci. Estava na minha cabeça e fiquei enrolando. Então eu queria agradecer ao Grupo Mulheres do Brasil e cumprimentar elas. Só isso. Legal. Miguel, faça suas considerações. Perfeito. Só para fechar, agradeço imensamente ao Facebook pela oportunidade de estarmos aqui para esclarecer um tema tão importante e relevante atualmente. A você, Vicente, por tão bem conduzir a nossa conversa, do qual nos sentimos muito Sim. confortáveis Obrigada. aqui. E de que, efetivamente, reforçando a mensagem do próprio Kaysar, de que nós somos pessoas únicas, singulares, mas ainda assim somos seres humanos, né? Acima de tudo. De que pessoas refugiadas são gente da gente, efetivamente, né? Não há como distinguir as pessoas entre si apenas por um status legal, Isso. de que estamos falando efetivamente de Somos pessoas, de iguais, seres humanos, né? Tudo bem. e de que refugiados são pessoas que são vítimas de guerras e não as consequências das guerras, Sim. né? Que isso fique muito marcante para nós como uma lição para levarmos adiante. Sim, uma coisa que o Kaysar falou que é muito legal, que eles estão procurando paz, né? Eles não querem guerra com ninguém. E a minha mãe sempre fala que nós estamos aqui no Brasil para a paz. Convivendo com os brasileiros, eu conversando, sempre procuro ter a paz. É isso que nós viemos procurar, a paz e a estabilidade, para recomeçar tudo de novo. Demais. Ô, gente, e aí tem muita gente perguntando como pode ajudar. Olha que legal. Porque a gente está fazendo uns cross-posting de vários lugares, que eu não vou lembrar tudo agora. E então, se você quiser doar, se você quiser ajudar a Acnur, que faz toda essa articulação, entra lá no site www.acnur.org.br. Lá tem todas as formas de você conseguir ajudar e de conseguir impactar ainda mais gente com esse trabalho incrível, né? Então, eu queria agradecer. A gente tinha previsto meia hora, ficamos uma, mas acho que foi muito legal. E obrigado por todo mundo estar até agora assistindo. Eu acho que vai ficar disponível. Se não tiver, vai. Então, vai ficar mesmo, maravilhoso. E obrigado novamente. Esperamos conversar ainda mais sobre esse assunto em breve. Agradecendo, esqueci de falar, agradecendo ao Facebook, que a gente está aqui por causa dele também. Perfeito. Tchau, tchau. Um grande abraço.